Paz, meus irmãos, espero que vocês estejam muito bem. Não é segredo para quase todos o quão eu sou apaixonado pela filosofia e pela teologia, tanto dos pais da igreja quanto do período medieval. Embora nós saibamos que a compreensão teológica, o desenvolvimento teológico, ele é progressivo, né? Então, tem muitas coisas que os pais da igreja falavam que hoje já nós sabemos que não era bem assim. Existem muitos mistérios da época que já foram desvendados com descobertas arqueológicas, com uma criticidade maior com relação às traduções dos textos originais, entre outras coisas. Mas eu tenho uma opinião, e uma opinião praticamente irreversível, que os pais da igreja, os filósofos antigos, a teologia do período medieval, para quem é líder, pastor, para quem é um estudante assíduo da teologia, da palavra de Deus, tem que ser lido, tem que ser estudado com muita parcimônia, com muita cautela, utilizando o que eu gosto de sempre passar para os alunos, né? O Lectio Divinus. O Lectio Divinus, que é uma leitura devocional, uma leitura compenetrada, uma leitura com oração e com muita calma, sem pressa para acabar. E eu trouxe aqui para vocês verem o que eu tenho lido. São dois livros que está aqui do lado do meu computador, no escritório, em casa, que é o Comentário da Metafísica de Aristóteles, do Enrico Berti. Sensacional. Aristóteles, com a teoria do movimento, ele desemboca no Deus cristão. E para mim, aquele que está entre os três principais teólogos de todos os tempos, que é Tomás de Aquino. Embora eu já tenha contato com a Suma Teológica, tenha até certa intimidade com a Suma Teológica, esse comentário do Aquino, Paixões da Alma, tem bagunçado a minha alma de forma muito, muito profunda. Mas eu venho trazer para vocês aqui uma reflexão de uma ministração que eu fiz, uma exposição na Palavra de Deus que eu fiz no domingo na minha igreja, e eu quero partilhar com vocês aqui essa reflexão a respeito da inveja. Eu utilizei como texto base o livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 30, que nos diz o seguinte: o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão dos ossos, ou podridão para os ossos. Eu também utilizei o livro de Tiago, capítulo 3, versículos dos 14 aos 16, e eu quero ler também para vocês aqui. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, o espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Eu sei que conteúdo técnico a galera não curte muito ver, e eu tinha feito uma promessa de passar sobre o que foi dito a respeito da inveja no Instagram lá da igreja. Mas eu vou gravar esse vídeo também, vou fazer alguns recortes para o Instagram da igreja e o meu Instagram na escola também. Primeiros 3 pontos que eu quero abordar com relação à inveja. Às vezes a inveja pode parecer alguma coisa boa, às vezes a inveja é a privação daquilo que eu tenho, às vezes a inveja é o desejo de ser igual ou o desejo de possuir a mesma glória de outrem. E ela acontece normalmente com quem está próximo da gente. Nós não vamos invejar quem está muito longe, nós vamos invejar quem está perto. E dos nascidos de Adão, a possibilidade de 100% ou 99,9% das pessoas já verem com esse problema de fábrica pós-pecado da inveja é uma certeza praticamente absoluta. Eu não vou abordar, como na ministração eu fiz, esses 3 pontos falando da inveja parecer algo bom, ou a inveja ser a privação de algo que eu tenho, ou a inveja ser o meu desejo por ser igual a alguém, ou de possuir a mesma glória, e que isso normalmente acontece à mesa. Mas eu quero falar aqui, à luz do que Tomás de Aquino nos ensina a respeito das 5 filhas da inveja. Se você não sabe, ou se você não tinha essa compreensão, todos os pecados bíblicos eles estão interconectados.
A soberba conecta-se com a vaidade, que se conecta com a luxúria, que se conecta com o adultério, com a fornicação, com a glutonaria, etc. Os pecados, eles estão, em suma, interligados. E os pecados, eles cascateiam em outros pecados, né? O pecado, ele nunca vem sozinho, ele vem agarrado em outros pecados. E eu digo mais, existem pecados bíblicos desconhecidos pela cristandade. E eu vou focar aqui no pecado da inveja. E esse pecado da inveja, à luz de uma interpretação do Aquino, falando das paixões da alma, ele tem 5 filhos. E eu fui buscar biblicamente esses 5 filhos, essas 5 filhas, e de fato eu encontrei. Eu espero que essa reflexão a respeito da inveja possa te fazer pensar sobre. A primeira filha da inveja é a murmuração. Todo aquele que sente inveja, e lembre-se, a inveja pode parecer alguma coisa boa, né? Não vai dar tempo aqui no vídeo de aprofundar nisso. Assista a ministração lá no YouTube da igreja. A murmuração é quando você resmunga, é quando você começa a falar tipo assim, aquela pessoa não merece, aquela igreja não merece, aquela empresa não merece, aquela vizinha não merece, aquele colega de trabalho não merece. Quando começa a ser dito que pessoas não merecem alguma coisa, e aquilo é você com você mesmo. Aquilo é você com você mesmo. A murmuração, ela é o princípio da podridão dos nossos ossos, que vai desembocar em suma na inveja. E por que podridão dos ossos? Porque ela desgraça, ela destrói a nossa estrutura completamente. A murmuração nós vemos biblicamente na passagem de Datã, Abirão e Coré. Não vou entrar no detalhe aqui. Mas a segunda filha da inveja depois da murmuração é a detração. É quando aquela minha murmuração particular, ela desemboca na detração, que é eu começo a falar tudo aquilo que eu somente murmurava para pessoas ao meu redor, querendo destruir, querendo corromper, querendo manchar a pessoa que está tendo o sucesso. O hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas os justos são libertos pelo conhecimento. Provérbios 11, versículo 9. Então, a murmuração, ela dá lugar para detração. De repente, você está falando de alguém que não tem nada assim contra você, que você nunca teve nenhum tipo de problema, mas você se sente ofendido, se você se sente mal pela prosperidade da pessoa. Isso acontece muitas vezes com pessoas justas, isso acontece também muitas vezes com o ímpio. E a própria Bíblia diz para nós não invejarmos os ímpios. E quantas vezes nós falamos, mas eu sou crente, eu sigo tudo bonitinho, eu faço tudo lindo, maravilhoso, e Deus não faz isso para mim, mas para o ímpio lá caiu a benção. Sem esquecer que biblicamente no livro de Eclesiastes está escrito que a chuva ela vai cair para o ímpio e vai cair para o justo. A detração é quando você começa a querer destruir, por mais que não pareça. Quando você vai querer manchar, por mais que não pareça. Quando você vai querer tirar o mérito, por mais que não pareça, da pessoa que está tendo algum tipo de sucesso. Depois da detração, você vai começar a sentir ódio. Ódio. Não confunda ódio com ira, não confunda ódio com guerra, não confunda ódio com polarização. Você pode... eu odeio beterraba. E o ódio faz com que você comece a ter raiva do sucesso da pessoa. E você pode nem nunca ter amado a pessoa. Você pode nunca ter tido um afeto com a pessoa. Sabe aquele termo santo não bateu? Pois é. Então pode acontecer que através da inveja, nessas 5 filhas, o ódio começa a se manifestar no seu coração. E biblicamente eu encontrei isso em 1 Samuel 18, quando era para Davi receber uma mulher para ser sua esposa, e simplesmente por um ódio por ver a prosperidade de Davi, o rei fala, não, você não vai casar com ela agora. Por quê? Porque eu não quero. Ou quando aquele homem que trabalhou um bocado de tempo
para receber uma das filhas como esposa e o pai das meninas simplesmente troca ali na hora porque você está prosperando, sei lá. Dentro de mim tem um monte de justificativa, tem um monte de desculpa, mas no fundo uma das filhas da inveja, que é o ódio, está sendo produzido pelo meu próprio ventre. E a Bíblia vai falar que o Deus de alguns é o próprio ventre, é o seu próprio prazer. E o prazer de alguns é ver o outro não prosperar, mesmo que você não possa controlar isso. Bom, depois do ódio, a quarta filha da inveja é a tristeza com o sucesso do invejado. A tristeza com o sucesso do invejado, ela é terrível. É porque o ódio, ele não faz nada. Eu não posso chegar lá e destruir a pessoa muitas vezes. Muitas vezes eu não consigo chegar lá e fazer com que a pessoa pare de ganhar alguma coisa, ou prosperar, ou que as coisas deem certo para aquela pessoa, para aquela igreja, para aquela empresa, para aquele vizinho, seja para quem for. Eu não consigo. E o ódio começa a dar um lugar à tristeza, eu fico mal, eu começo a buscar em mim justificativas das quais aquela pessoa não merecia estar na posição que está. E que eu deveria ocupar o lugar daquela pessoa. Isso aconteceu, por exemplo, com Caim e Abel. A filha da inveja, que é a tristeza com o sucesso de Abel, tomou o coração de Caim, fazendo com que ele assassinasse o seu irmão. Isso também acontece com José, aconteceu com a rainha de Sabá, aconteceu com os irmãos de Jeremias. Biblicamente, nós encontramos a gestação da quarta filha da inveja, à luz de Tomás de Aquino. E por que isso é tão triste? E por que isso é tão complexo? Porque quando eu sinto tristeza com o sucesso do ímpio, até vai parecer uma justificativa bonita. Mas quando eu sinto inveja, não necessariamente a pessoa seja um ímpio. Não será um ímpio. Pode ser qualquer pessoa. Pode ser qualquer lugar. Pode ser qualquer um. E esse sentimento e esse pecado, ele vai fazer com que eu tome decisões precipitadas, fale coisas precipitadamente, vai fazer com que eu cometa outros pecados que não é somente a inveja. E por último, a quinta filha da inveja é a alegria com o infortúnio do outro. Ou melhor, a alegria com o azar do invejado. É quando eu consigo, dentro de mim, comemorar a queda, a perda, a tristeza, a lágrima de quem eu estou invejando. Mas existia um homem chamado Jesus. E este Jesus, ele não teve os pés lavados por um pedido dele, mas ele lava os pés dos discípulos. Esse Jesus, ele responde que o maior no reino dos céus é aquele que se fizer pequeno. Esse Jesus, ele chama a estar de pé uma mulher adúltera diante de homens que queriam a sua condenação. Este Jesus oferece o milagre de Lázaro porque para ele alguém morto é importante. Mas não havia diferença entre tirar alguém morto de um sepulcro ou curar a sogra de Pedro, que estava com apenas uma febre. Jesus, ele nos mostrou que no lugar da inveja nós temos que buscar juntos, sermos altruístas, entendendo que o sucesso do outro, a alegria do outro, é o nosso serviço, que nós estamos aqui para servir o outro, que nós estamos aqui para cuidar do outro, que os nossos braços é para abraçar a todos. E que o nosso coração caído e pecaminoso muitas vezes, dará lugar ao sentimento da inveja, ao afeto da inveja, ao pecado da inveja. E nós vamos gerar no nosso ventre as 5 filhas dessa inveja. E a inveja ela vai desembocar num próximo pecado que é o conhecido pecado da ira. E o pecado da ira pode nos fazer tomar decisões ainda mais precipitadas. É muito difícil nós vermos alguém crescendo que nós achamos que não merece. Mas no fundo, isso pode te revelar aonde mora o seu coração invejoso. E sabe o que acontece muitas vezes?
muitas vezes, quando a gente ouve um trem desse, a gente pensa, nossa, tal pessoa deveria ouvir isso. Mas como eu sempre falo na igreja, como eu sempre falo nos cursos da escola, como eu sempre falo aqui para vocês também, o Evangelho é um espelho que vai revelar os nossos defeitos, vai revelar quem nós somos, vai revelar as nossas chagas mais profundas, para depois nos revelar a cura. E ele é um espelho na sua frente, ele não é um espelho na frente do vizinho. Então, se você não encontrou a inveja nem as 5 filhas no seu coração, louve a Deus por isso. E se você encontrou, louve a Deus do mesmo jeito e peça para que do outro lado da linha não se manifeste mais a inveja, mas desse outro lado comece a se manifestar o altruísmo, o amor ao próximo e o desejo para que o outro seja servido por você, por mais que você ache muitas vezes injusto. Porque nós também não somos justos, nós somos justificados. E eu espero que a inveja não possua o seu coração e que as 5 filhas não seja gerada pelo seu ventre. Deus te abençoe.